Gente, bem-vindo à minha terra, aqui num dia super estranho, às vezes chove e aí fica abafado, depois dá uma corrente de ar frio, tá super estranho. Mas essa última semana deu alguns dias, eu acho que deu uns 3 dias de temperatura acima de 10 graus. Então, várias coisinhas aqui já começaram a quebrar a dormência e vou mostrar para vocês. Várias coisas não, mas algumas. E é interessante que eu fique repetindo isso para vocês também saberem qual é a época de germinar essas coisas, tá? Então aqui tá novamente a minha mesa de cultivo que tá um caos já. Mas tem duas coisinhas que quebraram a dormência. Uma é a quilha tomentosa, tá? Que a gente pode ver aqui as sementinhas ínfimas aqui, ó, uma, duas, ali vai sair outra, aqui tem outra, de aquília. Essa é uma variedade tipo de mil em rama, só que ela é amarela e ela vai ser um pouco mais rasteira. A gente também tem aqui a quilha, que agora me fugiu o nome, mas é a versão amarela, só que essa daqui é a mais alta, tá? Meu Deus, esqueci o nome dela, mas é uma quilha também. Essa é a tomentosa, que é baixa, e aqui tá a outra quilha, filipendulina, que é a versão mais alta, tá? E outra quilha que também quebrou a dormência agora vai ser essa daqui, ó, que a gente vê que é a Aquilea mil em rama, tá? Que essa vai ser de diferentes cores. E agora eu acabei de ver que uma papávero, uma amapola preta também germinou. Aqui tem outra, ó, gente. Ali também tem uma amapola. Então, 3 coisinhas que germinaram agora. Tá tudo bem lento, tá? Porque tava bem frio essas últimas semanas, mas agora com uns 3 dias de um pouquinho mais de temperatura, 10 graus, as aquílias já quebraram a dormência, tá? Então, todas as aquílias pode ser agora, penstemons também vai ser agora, as amapolas, niguelas, eryngiums, várias coisinhas vão ser nessa época, digitalis também, todas essas vão ser agora, coreopsis, tá? Então, várias coisinhas. Essa semana também eu tô pensando em comprar mais algumas coisas no exterior. Para quem quer algumas novidades assim bem raras, podem entrar lá no grupo e ver o que eu vou trazer para ver se vocês querem encomendar alguma coisa, tá? Mas tem várias coisas bem diferentes. Bom, semana passada a gente falou dessa gracinha aqui, né? Que, ó, a abelhinha tentando se secar por causa da chuva, né? Mas a gente falou dessa variedade de narciso aqui que tinha aberto, né? Ninguém comentou também nos comentários aqui no vídeo, né? De ter visto alguma coisa a mais, tá? Mas esse é o Narciso Bridal Crown. Mas no meio do narciso a gente tinha uma coisinha a mais e passou desapercebida por todo mundo. Olha aqui, gente. O primeiro, muscari, ele também tem um cheiro bem gostoso, tá? Vai ter essa coloração. Pro primeiro ano, até que tá sendo um muscari grandinho, mas ele vai ficar muito maior nos próximos anos, tá? E é uma espécie muito bonitinha, tá? Dá para naturalizar ele no meio do jardim também, do gramado. Vai dizer que não é uma gracinha. Esse era o primeiro narciso que abriu, mas agora abriu mais uma variedade aqui do outro lado. E tem mais um narciso por abrir, que seria o todo branco, que seria o Paper White, se eu não me engano, mas ele ainda não apareceu aqui, tá? Todos esses narcisos que eu tenho aqui são Narcissus taceta, que é uma espécie mais voltada para o Mediterrâneo da Europa, então ele aguenta climas mais calorosos, tá? Então é um dos narcisos que mais se adapta ao Brasil. Aqui então estão outros narcisos que eu tinha plantado, e esse daqui então vai ser o narciso cor creme, e com a parte de dentro bem amarela. Olha só, muitas pessoas que já compraram de mim também já estão mostrando que eles já quebraram a dormência, né? Coisinha fofa, né? E esse daqui também vai ser super cheiroso e com muito pólen também para as abelhas, tá? Vai dizer que não é uma graça. E uma diferença dos outros tipos de narciso é que vocês podem ver que ele vai abrindo filhotes do lado, tá? Então, onde a gente vai começar com um bulbo, depois, na mesma temporada, ele já vai começar a abrir outros pro lado,
E aqui já vão sair flores também, né? A gente tinha percebido, ó. Aqui mais um broto de flor e mais um botão aqui, tá? Então de um vão sair vários. Esse daqui eu ainda não vejo botão de flor, tá? Mas aqui tá a outra variedade, né? Lindão, né? Os cosmos terminaram de morrer lá atrás, né? Foi muita chuva e frio nessas últimas semanas, né? Mas outras coisas já vão gostar desse clima, né? E eu vou mostrar uma coisinha lá no meio do mato para vocês, que abriu também, tá abrindo de pouco a pouco. Não é uma planta muito grande ainda, então ela dá pouca floração, mas aos poucos ela vai ir crescendo bastante. Então aqui a gente está no mato, como o clima está mais úmido esse ano, no inverno, e não tão seco, as geadas não estão sendo tão fortes, então tem muita coisa que ainda está bonitinho, ó. Mas a butilon que vai abrir, agora já não me lembro mais se é mesopotâmico, mas aqui tá, ele é assim, mais delicadinho. Várias ruélias também, com flor, ainda nessa época. Mais um abutilon, esse é o mais comum, os beija-flores amam. E aqui para trás tem que juntar as grimpas de pinheiro já, né? E aqui atrás tá a flor de maio. Olha só, também com uma boa quantidade, né, de pólen para os nossos polinizadores. É uma cor que se destaca, né? E já que eu tô aqui só para mostrar, quem tem hostas, nessa época do ano, isso daqui vai ser as hostas. Parece um tomate podre, né? Mas é assim, ela morre toda a parte superficial dela, as outras já nem dá mais para ver. Só que na primavera ela vai voltar com tudo e vai dar flores também, tá? Então é normal nessa época do ano tá assim. Às vezes a gente se assusta, né? Porque uma planta desaparece por completo, mas é o ciclo natural dela. E falando em ciclo natural, eu tinha conseguido a sálvia Jewel Pink, que teoricamente ela não aguenta geada, não aguenta temperaturas baixas e é anual. Mas olha só, apesar de todo esse frio que já tá dando, também a Jewel Pink tá aqui firme e forte, com bastante flor ainda, tá? Essa coloração tão linda que é dela, né? E olha a quantidade de flores ainda. Então nem tudo tá perdido esse inverno, né? O inverno não tá tão cru esse ano, ainda que já caiu muitas geadas. Mais uma florzinha aqui no meio do mato. As ligulárias estão ótimas também. Estão se adaptando super. Próximas semanas a gente já vai ter flor, tá? Vamos sair aqui. Aqui é a ligulária. Outra coisa que eu vou ter que começar a fazer agora nas próximas semanas é pegar então esses ranúnculos que eu tenho aqui e plantar no local definitivo. As folhas deles já estão então na forma adulta, já tem que passar eles. No início eles vão dar essas folhas mais arredondadas, depois vai ser mais trilobada e no final ele vai estar assim. Em setembro eu já vou ter flores neles, tem que transplantar eles também. Ainda não fiz. Os gladiolos aqui no sul ainda estão se desenvolvendo, né? Falta um pouquinho ainda para ficarem bem. As ajugas se recuperando do calor do verão. Trombeteira ainda florescendo. E vamos ver aqui na frente que eu queria mostrar uma coisinha. As digitales, ageratos, gazâneas. E aqui, então, tá a evolução da Iris Mission Ridge, que eu tinha falado para vocês semana passada. Ainda não abriu. Acho que vai abrir amanhã, eu vou colocar a foto para vocês no Insta. E aqui do lado já tem mais um botão para abrir.
E aqui já vem outros também. 1, 2, 3 e 4. Tô louca para ver essa variedade, tá? Vamos continuar caminhando aqui no jardim. Muita bergamota e laranja ainda. Olha isso, gente. Muita fruta. Ó, aqui a outra sálvia Jewel Pink e também cheinha de flores. Agora vamos lá para o outro lado do jardim. Eu queria mostrar mais uma coisinha para vocês. Quero também fazer o teste, porque as anêmonas japonesas já deram flores. Ficou aquelas bolinhas bonitinhas, né? Por muito tempo, só que agora soltou as sementes. Cada uma desses pontinhos aqui, pretinhos, nesse algodão, é uma semente. Só que eu nunca vi ninguém fazer ela por semente. Então vamos ver como é que é o processo e se vai funcionar, tá? Porque tem muita. Mas eu ainda não podei ela porque eu acho bonitinho até esses bastões assim de 1 metro que fica no jardim, né? No inverno a gente não tem tanta coisa, né? Bonita no jardim. Então ela ajuda, dá um toque, né? E outra que eu ainda não podei são essas hidrangeas, essas hortênsias aqui, que eu também acho os pompons dela uma gracinha para ter no jardim, assim, né? Bonito, né? Outra que não parou de florescer também, a sálvia abacaxi. Essa gosta mais dessa época do ano, até parece. Tá com bastante flor. E aqui, ó. Os crisantemo, os margaridões, né? Estão começando novamente com a floração. Olha só que maravilha. E tô louca para ver, né? Esses liliums, né? Os liliums importados, todos eles já estão com cabecinhas de flor. O pessoal quase sempre diz, né, que nessa época do ano não tem muita coisa, mas eu acho que é uma época do ano que tem várias coisas acontecendo no jardim. E também eu acho muito melhor para trabalhar, né? Então eu acho que tem bastante movimentação. Mas isso varia de cada pessoa, né? Mas vamos lá do outro lado que eu queria mostrar mais uma coisinha para vocês. As rosas amarelas sem espinho estão começando agora a dar o ar da graça, ó. Aqui tá os brotes delas, ó. Então daqui a pouco talvez vai ter já algumas. Calêndulas, que eu adoro usar na comida, colocar no arroz as pétalas, acho demais. Deu umas cenouras espontâneas esse ano, mas tá bem fraco, porque eu não adubei nem nada, né? Mas olha só, minhas cenouras sempre são roxinhas assim, só que por dentro, deixa eu ver aqui, por dentro elas são laranjas, mas a casca dela, ó, roxa. Sempre cultivo essas variedades diferentes. E elas produzem muito bem. Tá bem doce. Vamos continuar por aqui. Tô colocando bastante palhada por cima do barro aqui pra tentar secar um pouquinho mais. Abri alguns valos a mais também essa semana. Tem que recolher lá a pá que ficou lá atrás, a pá enraixada ontem. Eu fico trabalhando ali e os beija-flor ficam gritando do meu lado que querem ir na quinifófia pegar o néctar. Bom, aqui é a outra coisinha que eu queria mostrar para vocês, que esse ano até que deu mais ou menos certo. A gente pode ver que a planta tá queimada da geada, tá? Ela não deveria ter essa cor meio arroxeada assim, e dá para ver que as folhas estão para baixo. Isso quer dizer que ela queimou. Mas, ao mesmo tempo, esse ano a floração aguentou um pouco mais, tá? Todos os anos, a maioria dos anos, ela não aguenta geada e queima as flores também. Elas não estão na coisa mais bonita do mundo, porque queimaram um pouco, mas deu floração e a gente vê a atividade, né? As abelhas trabalhando nelas. Olha só, que coisa mais linda.
Essa daqui, então, é a dombeia ou estrapeia, também se chama essa planta. Tem esses dois nomes. Tem essa de coloração rosa e a gente tem uma branca também. Ambas são muito, muito lindas e vai trazer bastante pólen e néctar para essa época do ano que a gente não tem tanta coisa assim no jardim, né? Então todos os polinizadores agradecem, não somente os nossos olhos, tá? Essa é uma planta bem tolerante a várias condições, ela aguenta o secor e o quente do verão. Ela vai aguentar geadas moderadas, só que como ela vai produzir essas flores, principalmente nessa época do ano, outono, inverno, se a gente tem geada muito forte, ela vai queimar, tá? Então tem que colocar num local protegido e não fazer que nem eu que coloquei na área mais descampada do meu jardim, tá? E ela aguenta tanto sombra, assim, uma sombra filtrada, como pleno sol, tá? Se vocês têm condições muito adversas que nem eu, não façam que nem eu de colocar assim no descampado, tá? Porque ela vai queimar no inverno. Mas ela dá muita quantidade de flores, que nem eu fiz aqui. Quase terminando, né? Vamos dar a volta. Olhar por esse lado. E olha só a quantidade de botões florais aqui. E ainda tem muitos por vir, né? Mas olha só as folhas de cima queimadas, tá? E aqui pro outro lado, vamos ir ali. Já posso recolher as sementes de carqueja também. Já tá na época. Preciso recolher. Essas daqui também, Euriocaulum, que são plantas nativas. Esses pompons brancos vão ficar bem altos depois também. Essa daqui se salvou por pouco do trator. Mas já estão começando a abrir a flor também. Essa quinifófia também se salvou. O trator passou por cima, mas tá viva. Todos os Eriocaulums daqui a pouco vão estar floridos. E aqui do outro lado, tá embaixo do meu guapuruvu aqui, eu tenho a dombeia branca, mas a dombeia branca tá demorando mais para florescer. Dá para ver, olha a diferença. Só porque tá embaixo aqui das árvores, né? As folhas já estão bem menos queimadas, tá? E os pompons também estão em melhor qualidade, ainda que menores, né? Porque é o primeiro ano, mas vão florescer daqui a pouco também, tá? Então eu não sei se foi por causa da condição ou o quê, mas o branco tá vindo mais tarde do que o outro, tá? Então talvez seja, ou talvez foi coincidência, tá? Mas aqui vai ter o branco. São plantas bem legais, se você se importa com os polinizadores, eu super recomendo ela, tá? Ela pega de galho, mas não é tão fácil assim, tá? Eu quando vejo alguma parte embaixo que tá brotando do solo e arranco aquilo ali é um pouquinho mais fácil de fazer, tá? Aqui na frente tem duas plantinhas mais que eu queria mostrar. Essa daqui, que foi judiada um pouquinho na construção, o pedreiro quebrou aqui os galinhos para passar, né? E eu ainda não podei ela. Mas daqui é para ser cereja de bolo. Vamos ver se realmente é cereja de bolo. Mas tá toda brotada. E aqui na frente tem outro tipo de cerejeiro. O beija-flor tá pousado ali. Aí vou agora. Mas ele tava pousado por causa disso daqui, ó. Olha as florzinhas. Primeiro ano florescendo, então tá bem pouquinho, né? Mas essa daqui é a cerejeira de flor, que também chamam de sakura, tá? Essa é a versão rosa dela. Também vai florescer nessa época, né? Dizem que tem menos florações, né? Mas na verdade tem muita coisa florescendo. Então aqui tá as flores delicadinhas. Depois ela vai ficar uma árvore grande, grande. Nessa época ela perde todas as folhas e só tem flores, tá? Depois vai cair as flores e aí vai vir as folhas, tá? Então ela fica uma árvore bem verde no verão. E agora, nessa época, a gente vai ter essas florzinhas pendulares bem bonitinhas aqui, tá? Então, também é uma planta para ter em consideração nesses lugares um pouco mais frios, tá? Então,
Seria mais em cima de morros, Minas Gerais, São Paulo, em cima de morro, Rio de Janeiro também. E aqui no sul, por todas as regiões, tá? Outra coisa que eu tô super atrasada também é a ver. Tirar minhas batatas, né? Minhas batatas doce. Tentar fazer um furo. Olha só, gente. A cor dessa batata doce. Ela é de um roxo intenso. Deveria ter aqui também batata doce laranja, mas não sei onde é que foram parar, tá? E aqui estão as ararutas que eu também tenho que dar uma olhada para ver como é que estão. Deixa eu ver se tem algo. Ah, olha ali, ó. Olha as ararutas. Vou ter que colher ela também. Essa daqui, se eu não me engano, a gente plantou juntos por, não sei, talvez setembro passado. E ela vai fazer um polvilho de ótima qualidade, tá? É um dos melhores polvilhos que tem. Só que pelo processo de industrialização foi sendo perdido, né? E hoje em dia é difícil de encontrar o polvilho de araruta. Mas ele é muito bom. Eu fiz um dos biscoitinhos ano passado com um polvilho que um amigo me deu. E de verdade é genial. Muito gostoso, tá? Então, essa é um pouco... Essas são um pouco das atividades que está acontecendo agora nessa época do ano. E tem muita coisa por vir ainda, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham em consideração essas plantinhas que eu falei, que vão começar a germinar agora e que precisam desse frio para germinar, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima, gente. Tchau!